Olá a todos, mais uma vez. Estamos dando continuidade agora ao segundo conteúdo da primeira unidade da disciplina de Cinesiologia. Se você não viu o vídeo número 1 sobre as articulações, aconselho que você inicie lá no vídeo número 1 para depois chegar aqui no conteúdo sobre os músculos, né? Então, nós vamos fazer uma pequena revisão, né? Como fizemos lá com articulações e movimentos na cinesiologia, sobre o músculo, né? Então, vocês já viram lá na fisiologia toda a parte da organização da contração muscular, né? Então, nós temos aqui a sinapse, né? Essa parte da liberação de acetilcolina, né? Essa liberação de íons de cálcio, né? A ação, a quebra do ATP e a ação de contração muscular, né? Lembrando que esse movimento aqui é um movimento muito discreto, que o somatório desses movimentos resultam na amplitude que a gente tem lá dos músculos. Os músculos normalmente perfazem de 40 a 45% do peso corporal de um adulto, né? Obviamente tem algumas exceções, né? Dependendo da composição corporal, mas é notório que o músculo tem uma densidade maior, né? E logo ele vai pesar mais do que outros tecidos como gordura, né? Então ele tem algumas capacidades. Uma das principais é a capacidade de desenvolvimento de tensão. Essa capacidade de desenvolver tensão é exatamente essa capacidade que o músculo tem de tensionar a origem e a inserção onde ele está para realizar o movimento, tá? Normalmente ele se origina em um osso e se insere em outro osso. Não faria muito sentido ele se originar e inserir no mesmo osso, né? Então ele vai ter que atravessar uma articulação para realizar algum movimento. Se tratando da nossa área de atuação, que são movimentos com grandes amplitudes, né? Movimentos esportivos, movimentos laborais, a gente vai ver que eles sempre vão atravessar uma articulação para gerar movimento, através dessa tensão, né? Extensibilidade é exatamente a capacidade que o músculo tem de modificar o seu tamanho após a contração. Uma coisa interessante sobre isso é que quando o músculo relaxa, né? Não estou falando de contração excêntrica, isso vai falar mais à frente. Quando o músculo relaxa, normalmente ele não gasta energia para isso. A questão da sua elasticidade, que já é outro ponto, já funciona bastante em relação a isso. Por exemplo, elasticidade é uma capacidade física, né? Uma capacidade que um objeto tem de retornar ao seu tamanho após ter sido deformado por uma força externa. Ele retorna ao seu tamanho original, né? Por exemplo, você pega um tampão desse de ouvido, você aperta ele, aplica uma força e depois que você tirou a força, ele acaba voltando ao seu tamanho original. Então, essa componente aqui a gente chama, é um componente de elasticidade, a capacidade que eu tenho de retornar ao meu tamanho após ser aplicada uma carga. Então, essa elasticidade é um componente do músculo, também junto com a extensibilidade. A irritabilidade, ela entra exatamente na questão da condução elétrica e a condução eletroquímica, né? Então, ele pode ser irritável. Algumas ações que a gente vê mecânicas no músculo, né? Aquele martelinho que a gente bate lá no joelho, né? No tendão do joelho, gera um potencial de ação, e esse potencial de ação retorna com uma contração muscular, né? O arco reflexo, que a gente depois comenta um pouco mais sobre isso, né? Falando sobre as questões químicas
né, do músculo, né, sua composição química, 75% do músculo é água, né? A proteína perfaz cerca de 20% apenas, e o resto são fosfatos, ureia, ácido lático, magnésio, cloreto, aminoácido, né? Aquela creatina que você gosta de tomar, tá tudo lá no músculo junto com esses outros componentes, né? Então a gente já pensa que grande parte do músculo ele é de proteína, mas não, na realidade ele é composto de água, né? Falando um pouco sobre a contração muscular, especificamente eu não vou entrar em detalhes sobre a contração muscular e a fisiologia da contração muscular, não é? Porque isso não é um dos objetivos da disciplina, mas de qualquer forma eu vou deixar um link aqui de uma animação muito boa do pessoal da UFRJ que fala sobre o passo a passo da contração muscular, né? É um videozinho bem didático, eu acho que são quatro partes, né? Aqui está a partir da segunda parte, né? A primeira parte ela não fala tanto do músculo, né? Fala só dos tipos de tecidos musculares, e na parte 2 já fala diretamente sobre a contração. Uma coisa que a gente precisa observar é que o músculo ele tem uma capacidade, alguns músculos conseguem diminuir até 1/4 do seu tamanho quando contraídos, né? Então a gente começa a observar que alguns movimentos dos músculos levam a uma grande amplitude de movimento do tecido muscular, que pode também levar a uma amplitude maior de movimento nas articulações. Então fica a dica para vocês assistirem esse vídeo, tá? A gente começa a falar sobre tipos de fibras musculares, né? Por que a gente está falando de tipo de fibra muscular? Porque esse tipo de fibra ele se comporta de forma diferente, e como ele se comporta de forma diferente, eles vão gerar movimentos diferentes. Então são movimentos mais rápidos, movimentos mais lentos, vão gerar força mais rapidamente, vão gerar força um pouco mais lento, e a gente vai começar a entender um pouco mais sobre essas características, né? Não vou entrar no detalhe da questão bioquímica sobre tipos de fibra 1A, 2A e esse tipo de fibra. A gente vai falar basicamente aqui sobre fibras do tipo 1 e fibra do tipo 2, né? A fibra do tipo 1 a gente vai falar sobre fibras de resistência, fibras aeróbias, né? Ou fibras vermelhas, né? Tem várias denominações. E fibras do tipo 2, que são fibras anaeróbias, né? Trabalham com muita força e velocidade. Não que a de resistência não trabalhe com força, tá? Só que o tipo de força empregada ela é diferente, tá? E as contrações rápidas e contrações lentas, o predomínio dessas fibras musculares, eles basicamente determinam a excelência em alguns esportes, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Usain Bolt, né, que detém o recorde dos 100 metros com 9 segundos e 56 centésimos, né? E o Luigi Kipchoge, né, que detém o recorde não homologado da maratona com 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Né? Então, o tipo de fibra para gerar essa demanda nesses dois esportes, que são semelhantes, você está correndo, né? O predomínio dessas fibras ela ocorre em pessoas, né? E esse predomínio pode determinar ou auxiliar bastante o sucesso em algumas modalidades. Então a gente começa a entender um pouco sobre essas questões dos tipos de fibras musculares. Existem algumas diferenças histoquímicas, ou seja, existem diferenças baseadas na questão química e a forma com que ela gera e organiza a demanda energética, e por isso existem modificações comportamentais, né? Isso quer dizer que eu vou ter fibras que vão contrair mais rápido e fibras que vão contrair mais lento, né? Mas Túlio, então quer dizer que essas fibras estão distribuídas no músculo? Sim, então eu tenho um predomínio mais de fibras do tipo 1 ou tipo 2.
né? Aqui nessa imagem a gente tem aqui tipo 1, tipo 2 e tipo 2B, né? Para a gente ter uma ideia de como é que essas fibras se distribuem, né, numa amostra de tecido muscular, né? E aí, pessoal, tem aqui uma frase dizendo, olha, a contração rápida, ela se contrai em até o ponto máximo em 1/7 de uma fibra de contração lenta, né? No entanto, as fibras de contração lenta, elas são ativadas primeiro do que as da contração rápida. Isso tem uma razão importante, né? Porque se as duas contraíssem ao mesmo tempo, uma chegaria à força máxima ou comprimento máximo, ou comprimento mínimo, no caso da contração, primeiro que a outra. Então, o que acontece? As fibras vermelhas, elas são ativadas primeiro, as fibras brancas são ativadas depois, para que elas cheguem no final do movimento ao mesmo tempo, né? Então a gente observa aqui, ó, força, a capacidade de gerar força é maior nas fibras de contração rápida, né? E aí isso vai gerar uma série de alterações e uma série de questões que a gente vai ver no próximo slide, sobre questões químicas e questões comportamentais dessas fibras. Então a gente começa a entender que existem predomínios de fibras brancas e vermelhas, né? Colocando apenas com 2 tipos, existem vários outros tipos. Tem outros tipos de fibras que, dependendo do tipo de treino que você passa, né? O tipo de treino que você está fazendo, algumas fibras tendem a assumir uma função mais de contração rápida e contração lenta, né? Então temos essas fibras intermediárias, mas não vamos aprofundar em relação a isso, porque o nosso interesse aqui é entender as questões comportamentais das fibras de contração rápida e contração lenta. Então aqui, ó, nós temos algumas características, né? Nós temos alguns aspectos neurais, aspectos estruturais, substratos energéticos, né? Temos aqui ainda aspectos enzimáticos e aspectos funcionais. Por exemplo, ele coloca aqui como a fibra tipo 1, né? E a fibra tipo 2. Então, o que é que a gente observa aqui, ó? Substratos energéticos, né? Quantidade de fosfocreatina. Você sabe que a creatina ela é interessante para contração rápida, que é CP, a primeira fonte energética. Então, na fibra tipo 1, que é vermelha, essa concentração ela é baixa. Logo, na fibra 2B, né, ela é uma contração alta, né? E aí a gente começa a observar algumas diferenças interessantes entre as duas fibras. Por exemplo, o tamanho do motoneurônio, que é o neurônio que vai fazer a ativação, né? Ele é grande para a fibra de contração rápida. O limiar de recrutamento ele é alto, ou seja, eu tenho que recrutar muito mais rápido ela. A velocidade de condução dos nervos é mais rápida, né? Apesar da contração lenta ser ativada primeiro, né? Diâmetro das fibras, isso está relacionado também à questão da hipertrofia, né? Ah, Túlio, então quer dizer que as fibras vermelhas elas hipertrofiam menos do que as fibras brancas? Exatamente, né? A capacidade de hipertrofia das fibras brancas tem se demonstrado maior do que as fibras vermelhas. Não quer dizer que as fibras vermelhas não hipertrofiem, ok? Então, densidade mitocondrial. A gente sabe que a mitocôndria é uma organela para respiração celular, né? Então, nas fibras de contração lenta, que precisam mais, são as fibras de resistência, é óbvio que as mitocôndrias elas têm uma concentração alta em relação às fibras brancas. E aí nós temos vários pontos que depois eu vou deixar esses slides para vocês acompanharem a aula também assim nos slides. Se você tiver alguma dúvida com os slides, também você pode fazer essa consulta além da aula, né? Eu não vou falar sobre todos os aspectos aqui para não estender também o vídeo e a aula, para não ficar tão cansativo além do que já é, né? Então,
a gente observa aqui que para determinados tipos de esportes, nós poderíamos ter uma concentração de fibra vermelha. No caso aqui ela está preta, né? Mas entendam que ela seria uma fibra vermelha, né? E fibras brancas, né? Então, se você tem um predomínio aqui de fibra branca, você poderia assumir que esse atleta aqui do salto com vara e os atletas aqui de corrida rasa teriam um predomínio maior de fibra branca em relação, no caso aqui, ao ciclista, né? Outras questões importantes sobre os músculos é a sua organização das fibras. Isso aí é interessantíssimo. Por quê? Nem todos os músculos apresentam a mesma organização das fibras. Quando eu falo das fibras, eu falo lá do sarcômero, né? Então, como a gente vê aqui nessa ilustração aqui, ó, eu tenho as fibras que são ligadas sempre. Aqui eu tenho a origem, aqui eu tenho a inserção, e elas são ligadas entre a origem e inserção de forma paralela à ação da força. Então significa que a força que passa aqui, ela é distribuída para cá. Nós temos aqui também, isso ocorre basicamente nos músculos fusiformes, né? Então os músculos fusiformes são músculos que apresentam essa característica aqui entre os fusos musculares, que são paralelas entre a origem e inserção do músculo. Já os músculos penados, bipenados e multipenados, eles apresentam a posição dessas fibras, né, que aproximarão origem e inserção em diagonal. Isso significa que a força, em vez de ser distribuída daqui para cá, essa força ela não é distribuída totalmente daqui para cá. Ela é decomposta em um determinado vetor, como a gente vai ver aqui no próximo slide. Olha só. Então, se eu tenho ele fusiforme, a força que eu aplico de cima a baixo vai ser a mesma, né? Se ele é penado, a posição das fibras, em vez de ser aqui em paralelo, ou seja, entre origem e inserção, paralelo, em série, né? Desculpa, quando eu falo paralelo, eu falo o seguinte: a origem e inserção, ele é paralelo à origem e inserção, tá? Então, a ação entre força em origem e inserção, ela é distribuída diretamente para as fibras. Então, as fibras que são responsáveis por gerar essa força e distribuir ela de origem a inserção. Quando eu coloco essas fibras de forma oblíqua, ou seja, elas contraem de forma oblíqua e movimentando em forma de pena. Esse ângulo ele pode modificar. Então, a mudança desse ângulo faz com que haja um vetor entre origem e inserção. E aí, olha só o que acontece. Essa força na fibra, em vez de ela ser a mesma de cima a baixo, ela é decomposta. Quando ela é decomposta, a força aplicada nas fibras, ou seja, o sofrimento das fibras, ele é menor. Apesar de gerar a mesma força, as fibras, quando são posicionadas de forma oblíqua, elas acabam por sofrer menos para realizar um determinado movimento. Então, quando a gente vai decompor isso aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui o tendão, isso aqui tem lá no livro do Susan Hall, tá? Que eu passei para vocês. Então, ele explica aqui. Então, eu tenho uma força do tendão. Se eu aplicasse uma força de cima a baixo, essa força do tendão ela seria distribuída de cima para baixo. Então, à medida que eu vou modificando esse ângulo da penação, no caso aqui, se eu vou mudando esse ângulo de penação, a penação está aqui, eu vou mudando esse ângulo aqui, né, para baixo, eu vou modificando essa capacidade de essa tensão na fibra, tá? Vamos explicar numericamente aqui. Olha só, se eu tenho uma força no tendão de 100 newtons, né, uma resistência externa, à medida que eu vou modificando, eu vou inclinando essa penação muscular, como tem aqui, ó, eu tenho esse ângulo de penação e depois eu tenho esse ângulo aqui maior quando ela contrai. O que acontece, ó? Olha só, eu vou fazer uma decomposição desse vetor e vai chegar aqui mais ou menos o seguinte, ó. Se eu tenho 40 graus de inclinação, 40 graus de inclinação, eu vou multiplicar esse valor pelo cosseno de 40 graus. E a força final aplicada na fibra ela vai ser menor do que 100 newtons. Isso quer dizer o seguinte: nos fusiformes, se eu aplicasse 100 newtons de cima a baixo,
esses 100 newtons iriam ser distribuídos de cima a baixo por toda a fibra muscular. Nesse caso aqui, as fibras, à medida que ela vai aumentando esse ângulo de penação, a força aplicada na fibra muscular é menor, apesar do músculo estar fazendo a mesma, mesma força não, desculpe, apesar do músculo estar tracionando a mesma quantidade de força, né? Então é uma forma de maximizar a ação desse tipo de músculo, né? Então vamos agora ir para vários outros tipos de ângulo de penação. Se eu for para 60 graus, eu já desço mais ou menos pela metade, né? Porque cosseno de 60 é 1/2, né? Vocês aprenderam isso, então é 50 quilos que vem para cá. Se eu chegar próximo a 80 quilos, as fibras vão simplesmente rir, né? Que vão apenas sofrer uma força de 17,4 newtons, né? Por que isso é importante? É que esse arranjo de fibras permite otimizar a ação de alguns músculos quando eles precisam ser posicionados para realizar um movimento com muita força, né? Então, quando a gente começa a olhar alguma coisa, a gente começa a ver algo interessante aqui. Por exemplo, o gastrocnêmio, né? O gastrocnêmio, ele é bipenado. E, obviamente, o gastrocnêmio é um músculo antigravitacional, é um músculo que a gente utiliza quando a gente está na posição de pé, né? Já o tibial anterior, que é o seu antagonista, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, é fusiforme. Nós temos o tríceps e o bíceps, nós temos o bíceps fusiforme e o tríceps penado. Então, existe uma congruência entre músculos que precisam de mais força e músculos que precisam de mais amplitude de movimento. O bíceps ele consegue diminuir até 1/4 do seu tamanho, o tríceps nem tanto, né? Então, se tivéssemos músculos sempre fusiformes, nós teríamos muita amplitude de movimento e teríamos pouca capacidade de gerar força. Então, a nossa capacidade de gerar força e de sofrimento das fibras musculares seria muito grande. Por outro lado, se tivéssemos só músculos penados, o que aconteceria? Nós teríamos muita força, mas não teríamos tanta amplitude ou velocidade no movimento. Então, basicamente, esses músculos, essa configuração muscular, ela ocorre nos bípedes, no caso do ser humano, sempre com os músculos que são responsáveis pela posição ereta, né? O reto femoral é um músculo bipenado, né? O bíceps semimembranoso e semitendinoso são músculos fusiformes, né? Então a gente tem esse equilíbrio aonde a gente precisa. E essa questão também do equilíbrio passa também por uma coisa chamada comprimento muscular e comprimento da fibra, né? Então a gente tem algumas diferenças aqui, ó. O bíceps femoral aqui e o quadríceps, como eu citei, o gastrocnêmio e o tibial anterior. Nós temos um comprimento muscular e um comprimento de fibra proporcional diferente para esses músculos que são antagonistas, né? Então isso é uma questão voltada à arquitetura muscular, mas também voltado, vamos colocar assim, à mecânica ou à biomecânica do movimento, né? E é interessante a gente entender um pouco isso, que às vezes, por exemplo, você quer aplicar muita carga num músculo que ele tem uma configuração bipenada ou penada, né? Que são músculos que conseguem suportar mais sobrecarga. Então, para que você consiga ativar esses músculos lá num treinamento, lá na musculação ou qualquer outro treino, vai ser muito mais difícil você aplicar uma sobrecarga nele, porque ele está desenhado, a sua arquitetura, ela permite que ele sofra muito menos em relação a outros músculos, né? Vamos colocar dessa forma. Um outro ponto importante para a gente observar são os tipos de contração muscular, né? Isso vocês já sabem, né? Vamos aqui apenas dar uma pincelada mais específica sobre o tipo de contração muscular. Nós temos o tipo de trabalho, né, que é um trabalho ou tipo de contração muscular, tem um trabalho estático e dinâmico. O trabalho estático está relacionado a uma ação isométrica, né,
E o dinâmico está relacionado a uma ação concêntrica e excêntrica, né? O trabalho dinâmico, eu tenho encurtamento muscular, eu tenho aproximação de origem e inserção, e no movimento isométrico eu não tenho isso, eu tenho uma tensão muscular, mas não tenho uma diminuição entre origem e inserção. Tá aqui, ó. Então, na estimulação, o músculo ele é tensionado, ele tem força, né? Aí ele consegue levantar a carga aqui contraindo. No caso aqui da contração isométrica, ele contrai também, mas não há nenhuma diminuição entre a sua ação, entre a origem e inserção, né? E temos aqui também a quantidade de tensão, né, gerada. Temos uma tensão aqui que é gerada e temos um comprimento do músculo aqui, ó, que vai modificando, ele diminui e depois volta ao movimento quando você relaxa ele. E na isometria não, eu tenho o estímulo do músculo, mas o comprimento do músculo permanece sempre o mesmo. Tá? Então a gente vai destrinchar cada um desse tipo de contração e vamos falar também de algumas aplicações nisso, né? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai falar é sobre a contração isométrica, né? Isométrica significa sem movimento, né? Eu estou gerando força, mas eu não tenho movimento, eu não tenho nenhuma diminuição entre origem e inserção. Realizada contra uma carga menor do que 100% em determinado ponto ou amplitude de forma voluntária. Eu vou explicar isso direitinho. Esse 100% seria o seguinte: 100% seria uma carga que eu não consigo levantar de forma alguma. Não estou falando de um RM, tá? Estou falando de uma carga que eu não consigo levantar, tá? Então eu posso fazer uma ação contra uma carga que eu não consigo mover, uma carga imóvel, que tem um peso ou ela está travada em alguma coisa. Ou eu posso trabalhar também, por exemplo, eu estou fazendo um movimento de flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão. Pego um pezinho aqui e paro em uma determinada posição e deixo parado nessa posição. Então eu também estou fazendo uma contração isométrica, apesar desse peso aqui eu consiga mover. Tá? Então eu posso utilizar a contração isométrica com uma carga que eu não consigo mover, com uma carga imóvel, ou com uma carga móvel, parando o movimento em um determinado ângulo que eu necessite, né? Isso é muito utilizado na parte de terapia e reabilitação. Então é isso que está dizendo: maior ou igual a 100% contra um objeto imóvel, ou menor do que 100% em um determinado ponto de amplitude ou de forma voluntária. Então eu paro na amplitude e paro de uma forma voluntária o movimento. Tá? Aplicações desse treino, né? Então, a gente tem um aumento de 5% por semana na quantidade de força, por isso que é utilizado bastante em reabilitação, né? Principalmente quando eu tenho grupos musculares mais fracos em relação a outros, né? O agonista, o antagonista, o antagonista dele está mais fraco do que ele, então a gente consegue fazer um trabalho para melhorar isso, né? Tem uma desvantagem, uma das grandes desvantagens do trabalho isométrico é o seguinte: eu ganho muita força, mas eu ganho muita força para aquele ângulo. Então, eu não consigo distribuir essa força que eu ganhei realizando aquele movimento para toda a amplitude articular, né? Então, a gente tem essa limitação. O que que vai acontecer? A gente acaba por ter que trabalhar em vários ângulos, então a gente acaba perdendo muito tempo, né? Sem necessidade. Esses movimentos isométricos, eles geram uma tensão muito grande nos músculos periféricos, e isso acaba por aumentar a resistência periférica na passagem sanguínea. Isso repercute negativamente na questão da tensão arterial, né? Então, alguns estudos, principalmente do American College, pede para evitar esse tipo de contração para pessoas que são hipertensas ou têm alguns problemas cardíacos, né? Não quer dizer que é proibido, mas é preciso ter uma série de controle sobre isso. Aqui a gente vê aqui na figura uma corrente, né, que o indivíduo está puxando essa corrente, fazendo uma contração de membro superior e membro inferior, e isso é uma ação imóvel, é uma contração isométrica, né? Bom,
No que eu falei agora a respeito dessa questão da especificidade do ângulo que eu trabalho com a isometria, a gente vê aqui nesse trabalho aqui que está lá no FLEC do Kramer, né? Então, pessoas que fizeram um treino de 4 semanas para flexão do cotovelo em determinados ângulos, né? Então, um grupo fez flexão do cotovelo a 25 graus, outro grupo fez a 80, outro grupo fez a 120. E depois eles mediram a força nesses ângulos e ângulos diferentes também. Então, o que acontece aqui, ó? O cara que treinou a 25 graus, ele teve um aumento muito grande na força a 25. E esse aumento não ocorreu nem em 50, nem em 80, nem em 100 e nem em 120. O cara que trabalhou 80, ele teve um ganho em 80, mas isso não passou também, né? Não foi aproveitado para os 25, os 50, os 100 e os 120. E quem trabalhou com 120 teve um aumento em 120. Né? Então, isso mostra que a especificidade do ângulo que a gente trabalha de forma isométrica, ele acaba parando na grande limitação dessas questões voltadas à isometria. Né? Então, para reabilitação é muito legal, para ver algum tipo de problema entre grupos musculares mais fortes e mais fracos, mas na prática, para treinar só isometria e não treinar especificamente o que a gente quer para um atleta, uma pessoa que a gente está acompanhando, não é muito aplicável isso, né? No trabalho dinâmico a gente tem a contração excêntrica e concêntrica, né? Eu coloquei aqui o exemplo do salto com contramovimento, né? A gente tem aqui as miofibrilas contraindo, né? Na forma concêntrica, né? E aqui a gente tem um movimento na qual eu vou para baixo numa ação excêntrica do quadríceps aqui e uma ação depois excêntrica. A gente vai falar um pouco mais sobre esse ciclo aí, alongamento e encurtamento, né? Então, aqui a gente vê grande parte de grandes movimentos nossos, a gente trabalha também com a ação concêntrica e ação excêntrica, iniciando o movimento em uma ação excêntrica e depois para uma ação concêntrica. A definição da contração concêntrica é exatamente a aproximação de origem e inserção. No caso aqui, a gente vê aqui no bíceps, né? Aqui na ação do Power Clean, né? Então, a definição, a ação muscular é aproximar a origem e inserção, né? Realizada com a resistência menor do que 100%, né? Senão a gente não conseguiria mover o movimento, né? Aplicações, aumento da resistência muscular localizada e da força muscular. Né? Então, é a ação de aproximar a origem e inserção, ação concêntrica de contração muscular. A ação excêntrica, né, a gente observa aqui também, é você receber esse movimento, no caso que ele está recebendo aqui agora, e fazendo um movimento de agachamento de forma excêntrica, ou seja, eu estou relaxando o músculo, gerando uma tensão. Né? Então ele está fazendo aqui, ó, de forma concêntrica. Quando ele recebe a barra, ele começa a diminuir, ó, de forma excêntrica o quadríceps até parar um pouquinho aqui, né? A gente brinca até que se ele ficasse parado ali nessa posição, que ele não fica, ele estaria numa posição de isometria. Então, observem que é muito complexo a gente ter essa definição das ações musculares, porque normalmente na prática a gente vai estar trabalhando muito com ação excêntrica, concêntrica, às vezes um pouco de isométrica, né? Você tem a transição entre excêntrico e concêntrica, que às vezes pode gerar também uma isometria naquele instantezinho ali que você começa a modificar a direção do movimento, tá? E aí esse trabalho excêntrico, que é também chamado de trabalho negativo, ele é bastante utilizado, né? Com uma função importantíssima. Ele pode ser utilizado com 100%, 100%, pode ser utilizado, aí vem o primeiro termo aqui, 1RM, né? Que é uma repetição máxima, é o peso que eu consigo fazer apenas uma repetição. Então eu faço uma repetição com esse movimento e seguro esse movimento. Seria, por exemplo, eu faço uma rosca direta com o peso máximo que eu consigo fazer apenas uma repetição, que é 1RM, uma repetição máxima. Faço essa contração e digamos que eu queira fazer uma segunda contração concêntrica, mas eu não vou conseguir porque aquele meu peso é o peso máximo para uma repetição só. Então, a ação que eu estou
relaxando e estou segurando esse peso numa velocidade lenta em relação a deixar ele descer pela ação da gravidade, eu teria uma ação excêntrica, né? Então essa ação excêntrica ela tem uma função, muitos trabalhos falam sobre o ganho de força e o ganho de força total do músculo com ações excêntricas. No entanto, essa ação de você estar contraindo o músculo enquanto ele está relaxando gera mecanicamente um estresse muito grande que pode levar a uma série de microlesões nas miofibrilas, né? E isso seria um ponto de partida para a remodelação muscular para levar para um ganho de força aumentado, né? Então é uma forma que a gente tem de aumentar o ganho de força total. No entanto, a dor muscular tardia, que é o DMT, e as inflamações musculares, elas são aumentadas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse trabalho excêntrico, ou trabalhos que a gente utilize a força excêntrica, depois a força concêntrica, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas antes de falarmos sobre isso, nós vamos falar sobre outro tipo de contração, que é a contração isocinética, né? Contração isocinética quer dizer que eu tento aplicar a força no movimento articular, né? Na realidade, a isométrica está falando exatamente da velocidade em que esse ângulo está se movendo. Por exemplo, é muito utilizado para avaliar, por exemplo, as ações do quadríceps em relação aos isquiotibiais, a força entre um e outro. Por quê? Desse ponto, né, na extensão até a flexão, essa máquina ela vai sair do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto A no mesmo tempo. Então, o que acontece? Por mais que eu aplique muita força, a máquina vai gerar a mesma resistência. Eu não vou conseguir fazer com que essa máquina vá mais rápido ou mais lenta. E aí, a quantidade de força que eu vou gerando na máquina, ela vai determinando aqui, ó. Então, eu tenho aqui um gráfico que é 0, aqui é o tempo e aqui é a quantidade de torque, né? Então, eu tenho aqui um movimento começando a 90 graus e aí, a 90 graus aqui do joelho, a pessoa começa a fazer um movimento de extensão, tem um torque muito grande aqui, chega em um determinado ponto, até o final do movimento. Quando eu vou chegando no final do movimento, a minha capacidade de gerar força no final do movimento é muito pouca, então eu tendo a diminuir. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, eu vou usar a ponta do laser, fica mais fácil. Pronto, ele está por aqui, mais fácil. Olha. Então, 90 graus, começa aqui, aí ele vai subindo a força, chegando a 100, aí vai chegar, à medida que ele vai chegando próximo a 180, ele vai diminuindo até chegar no final da articulação. Quando ele chegar no final da amplitude articular, não no final da articulação, na final da amplitude articular, que seria, no caso aqui, a extensão máxima do joelho, né, com esse gráfico, eu vou voltar a 0. Aí quando eu chego nesse ponto, eu vou começar a utilizar os isquiotibiais para trazer esse movimento para baixo. E aí eu tenho um outro pico de força até chegar de novo na flexão máxima e depois começar todo o ciclo de novo. Essa aplicação ela é importante porque a gente vai falar sobre as questões da ação agonista e antagonista mais à frente, mas eu vou dar só uma pincelada para vocês a respeito de questões voltadas a equilíbrio de forças musculares entre agonistas e antagonistas, né? A gente sabe que o quadríceps ele tem que ter pelo menos 60% de força a mais do que os isquiotibiais, né? Explicando, vamos supor, se eu gero 100 Nm de torque na ação da extensão do quadríceps, eu tenho que, por obrigação, gerar 60 Nm na flexão, né? Então, essa relação agonista-antagonista para os músculos primários do joelho é de 60%. Então, o quadríceps ele sempre vai ser mais forte. Se for feito o exame, e nesse exame com dinamômetro isocinético, for observado que os isquiotibiais estão com 80 Nm e o quadríceps está com 100 Nm, significa que o meu quadríceps está fraco, né? Porque essa relação ela tem que ser mantida a melhor possível em torno de 60%, né? A gente vai
explicar isso depois, mas é uma das formas que a gente utiliza para diagnosticar isso aí. Dentro desse diagnóstico lá do isocinético, né, a gente observa aqui algumas variáveis, né? O isocinético pode ser aplicado em qualquer outro tipo de articulação do corpo, né? Eu posso fazer rotação interna e externa do ombro, eu posso fazer flexão e extensão do tronco, eu posso fazer flexão e extensão do joelho, que a gente já viu, posso fazer dorsiflexão e flexão plantar, posso fazer eversão e inversão. Todos os movimentos do corpo a gente consegue fazer essa avaliação. E para todos esses movimentos a gente pode medir o pico de torque, pode medir o pico de torque por peso corporal, que é para a gente poder relativizar, para comparar entre indivíduos, que aí é Newton-metro dividido por peso corporal. Tempo que você chegou no pico de torque, qual foi o tempo que você gerou esse máximo pico de torque, o ângulo em que você teve esse pico de torque, o trabalho total em watt, potência e a razão agonista-antagonista que eu falei agora, né? E aí é importante a gente entender um pouco sobre isso, porque aplicando praticamente a gente tem que entender que alguns músculos eles sempre vão ser mais fortes do que outros, né? Normalmente isso está relacionado também a questões que a gente já viu anteriormente sobre arquitetura muscular, sobre volume muscular, né? Sobre posições anatômicas do grupo muscular e o seu antagonista, né? E aí, o que acontece? Se a gente vai ter a mesma quantidade a quantidade de força de um grupo muscular agonista com um antagonista diferente, por que é que a gente sempre treina com mais carga o músculo que é mais forte e negligencia o mais fraco, né? Então a gente começa a pensar dessa forma. Se um músculo agonista para aquela articulação ele é mais forte do que o antagonista dele, por que é que eu tenho que trabalhar aumentando a força de quem é mais forte, né? Aí eu dou uma instabilidade maior na articulação, porque eu vou estar sempre deixando mais forte quem é mais forte, deixando mais fraco quem é mais fraco, né? Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Nos nossos encontros síncronos, vocês podem trazer os questionamentos que a gente traz a elucidação dessas dúvidas para vocês, tá? Então, pode deixar a dúvida aqui no comentário do vídeo ou pode mandar um e-mail para mim que eu respondo o mais breve possível, tá? Então, outra coisa importante para a gente falar são os conceitos sobre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, né? Muito se fala isso, cadeia cinética fechada, ela é quando o peso está na ponta, é quando o peso do corpo não está, é quando... Eu busquei algumas literaturas e as literaturas a literatura mostrou que alguns conceitos buscam informações diferentes para o mesmo fenômeno, né? O artigo esse aqui, que é o do Moser, tá? É uma reflexão crítica, é um artigo que está na revista de Fisioterapia e Movimento, né? Então ele é bem legal. Ele fez um apanhado de vários artigos que dão essa definição e explicam, e eu coloquei aqui, né? Cadeia cinética fechada, ela vai sustentar o peso do corpo, né? A aberta, ela não sustenta o peso corporal, mas é só isso? Não. O movimento de várias articulações, a cadeia fechada tem várias articulações, enquanto a cadeia aberta usa prioritariamente uma articulação só. O segmento distal é livre para se mover, né? E a resistência normalmente é aplicada no segmento distal, só no segmento distal, né? E na cadeia cinética fechada, o segmento normalmente é fixo, né? E a resistência pode ser aplicada tanto na parte distal como na parte proximal. Tem aqui um exemplo, né, sobre isso que a gente começa a entender, né? Então eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho uma cadeia aberta, porque a parte distal está livre para rodar, está livre para mover, né? Eu estou utilizando apenas uma articulação. Nesse caso aqui, eu estou com a parte distal fixa e eu tenho mais de uma articulação movendo, né? Então, basicamente, a gente tem essas definições de cadeia cinética aberta e fechada, tá? Não é apenas está só
a perna está solta, a perna tá fixa. Não tem isso. A gente tem que cumprir alguns critérios que já foram falados e a gente observar aqui. Ok? Dica: peguem alguns movimentos e identifiquem se esses movimentos são de cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. Tá? Uma outra coisa importante para a gente observar, né, é exatamente o seguinte: nós temos alguma coisa que a gente fala sobre insuficiência ativa e passiva, né? Essa insuficiência passiva e ativa, ela acontece normalmente com músculos que são biarticulares, ou seja, músculos que movem mais de uma articulação. Porque dependendo da posição de uma articulação, essa posição pode pré-alongar o músculo, né? Ou encurtar ou aproximar a origem e inserção e diminuir essa capacidade que eu tenho de gerar força na articulação subsequente, né? Por exemplo, aqui, ó, os músculos biarticulares, eles não podem exercer tensão bastante para se encurtarem suficientemente e causarem amplitude articular total em ambas as articulações ao mesmo tempo, né? Então, é difícil para o reto femoral, que atravessa a articulação do quadril e a articulação do joelho, realizar força e amplitude para a extensão do joelho e a flexão do quadril ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem essa incapacidade desses músculos que são biarticulares, né? Aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Fazem uma série de movimentos modificando a posição de uma articulação em função de outra. Isso pode ser uma estratégia, sim, para você alternar alguns tipos de exercícios, né? Se isso vai trazer uma efetividade para o treino, ou se vai ativar mais músculos de um lado, ou por outro lado, vai ativar menos outro grupo muscular, aí só com eletromiografia a gente consegue desvendar isso, né? Então, é muito difícil também o músculo se alongar bastante, permitir a amplitude, né, do movimento. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas na academia flexionando muito o quadril e colocando o pé lá em cima. Aí o que acontece? Os isquiotibiais, eles não conseguem ter amplitude suficiente para posicionar a sua origem aqui para que esse movimento seja realizado. E aí o que acontece? Eu vou fazendo o movimento e sou limitado pelo tamanho do músculo. Aí eu chego e faço, olha, nesse exercício eu estou trabalhando posterior da coxa. Não, você está alongando de forma excessiva os músculos posteriores da coxa. E aí, o que acontece? Você diminui a efetividade da ação principal, que é do reto femoral e do quadríceps, de estender o joelho, porque esse músculo está impedindo o movimento. Faz tudo, mas eu sinto o posterior doendo, o posterior reclama. Reclama porque quando o músculo alonga muito, a gente tem uma série de sensores e receptores, como o órgão tendinoso de Golgi, como fuso musculares, que vão captar essa extensão excessiva do músculo e vão mandar que esse músculo, em prol da sua preservação, que contraia, né? Então, a gente precisa entender um pouco sobre essas questões desses músculos, né? Então, esse alongamento ele vai favorecer essa questão da elasticidade ou às vezes até a permissibilidade desse músculo em alongamentos, né? Mas a gente precisa entender qual é o tipo de aplicação e o tipo de objetivo que a gente quer no treino e não sair fazendo as coisas por fazer, né? A gente precisa... Túlio, você está dizendo que é proibido fazer isso? Não, eu estou dizendo que a gente precisa entender para ver se a gente, quando for aplicar, a gente saiba realmente o que a gente está fazendo, né? Isso é importantíssimo. Se eu não tenho conhecimento, eu acabo fazendo isso por fazer e não tenho a ideia realmente do que eu estou fazendo em sala de aula ou acompanhando um aluno nosso durante um treino ou durante uma sessão lá, né? E eu disse que essa
insuficiência ativa e passiva, ela acontece nos músculos biarticulares, mas alguns músculos também uniarticulares. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui, o músculo peitoral maior, que tem como função fazer adução horizontal, mas ele também faz rotação interna, né? Então, no supino reto aqui eu tenho uma posição ótima aqui para o peitoral maior fazer a adução horizontal, mas a partir do momento que eu faço uma rotação externa para pegar, em vez desse peso tá aqui de frente, ele faça uma rotação externa, esse movimento de rotação externa, ele pré-alonga o peitoral maior, né? Então essa questão da insuficiência ativa também é possível ser vista em alguns músculos uniarticulares também, né? Então a gente começa a trabalhar e pensar no movimento com amplitudes diferentes, tá? Então, uma outra coisa importante é que o músculo ele trabalha muito bem em uma determinada curva de comprimento e tensão. Vamos imaginar aqui o que é isso, né? Vamos ver aqui as miofibrilas, né? Então aqui eu tenho um alongamento máximo dos músculos, né? Aqui eu tenho uma contração máxima dos músculos. Então significa que o músculo, lembra lá do isocinético, que a gente tem um pico de força e depois essa força vai diminuindo à medida que eu vou chegando no final da articulação, né? Olha como parece com esse gráfico aqui, ó. Isso significa, pessoal, que os músculos eles geram pouca tensão no início do movimento e pouca tensão no final do movimento, né? Então, mais ou menos por aqui, entre C, D, no caso A, alongado máximo, B, né? A, B. Então, vamos entender o seguinte. Aqui tinha 1 seria o A, né? Tá aqui, ó, 1A, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cada posição aqui, eu tenho uma diferença na capacidade de gerar tensão. E eu posso também trabalhar com esse fundamento para, de repente, trabalhar com um grupo muscular em uma insuficiência passiva, ou se eu quero trabalhar com um músculo mais alongado. Então, isso tudo gera conhecimento para que eu consiga controlar o treino ou controlar alguma intervenção que eu faça de forma mais científica, uma forma mais tranquila e menos naquela questão do eu vou fazer assim porque todo mundo está fazendo, né? Então a gente começa a raciocinar baseado em algumas questões voltadas aos músculos, tá? Eu queria falar um pouco agora sobre as questões do ciclo alongamento e encurtamento, tá? O ciclo alongamento e encurtamento é uma combinação de ação excêntrica e concêntrica. Eu sempre começo com excêntrica para concêntrica, tá? E é uma função chamada de CAI, né? Ciclo alongamento encurtamento, ou Stretch Shortening Cycle, né? Então é um ciclo alongamento e encurtamento. Isso é muito utilizado em vários esportes, né? É utilizado também em treinamento para maximizar a potência e a força muscular, tá? Então, nós temos o ciclo alongamento e encurtamento lento e o ciclo alongamento e encurtamento rápido. Eu vou deixar na descrição um artigo que fala sobre o ciclo alongamento e encurtamento, para vocês entenderem melhor, tá? Então, o ciclo alongamento e encurtamento ele vai começar sempre com a ação excêntrica e depois com a ação concêntrica. O que vai definir que o ciclo alongamento e encurtamento seja de duração rápida e lenta é o tempo entre a ação excêntrica e concêntrica. Por exemplo, aqui no salto com contramovimento eu tenho uma ação excêntrica e depois uma ação concêntrica. Essa ação aqui é uma ação que, apesar de ser muito rápida, é uma ação que dura mais de 200 milissegundos. Então, é uma ação considerada como ciclo alongamento e encurtamento de longa duração, desculpe. A curta duração é quando a gente trabalha exatamente com a força reativa, né? A gente trabalha basicamente com reflexo miotático. Isso acontece muito rápido, né? Então, é preciso que a gente consiga utilizar esse reflexo miotático para tocar no solo, no caso aqui do salto, tocar no solo e subir o mais rápido possível, né? Então, Túlio, você falou que isso você pode melhorar o treino. Exatamente.
tipos de treinos que utilizam o ciclo alongamento e encurtamento são chamados de treinos pliométricos. Tá? Eu também, se você tem dúvidas sobre o que é um treino pliométrico, você pode buscar as definições aí em alguns artigos que ele vai explicar direitinho o treino pliométrico. Lembrando que o treino pliométrico e esse ciclo alongamento e encurtamento, ele precisa ser utilizado com muito cuidado, principalmente porque é preciso que os músculos tenham uma preparação prévia muito boa para lidar com essa ação excêntrica inicial, né? Por exemplo, saltar de um ponto mais alto e subir. Por exemplo, a gente consegue determinar uma altura ótima de queda para trabalhar com pliometria, sabendo qual é o tempo de contato no solo, esse tempo entre eu tocar e subir. Esse tempo entre eu tocar e subir, entre mudar da ação excêntrica para concêntrica, ele tem que estar em torno de 200 milissegundos. Então, quando a gente faz o teste lá com o tapete de contato e encontra mais ou menos uma altura em que ele mantém ainda esse tempo de 200 milissegundos, a partir do momento que ele começa a passar mais tempo no solo, aquela altura que ele está caindo, ela passa a ser demasiada para aquela pessoa, né? Então, quem tiver mais curiosidade, procura um pouco sobre treino pliométrico, tá? É importantíssimo para saltadores, é importantíssimo para corredores, né? Para você ter ideia, a gente pode usar o ciclo alongamento e encurtamento quando vai fazer o supino. A gente começa com a fase excêntrica, lá com o supino, a gente vem, toca nele no peito e aproveita esse alongamento do peitoral maior, gera um potencial elástico no músculo, né? Quando ele estende, a elasticidade, que é uma das capacidades do músculo, e em seguida ele retorna com esse potencial elástico, ajudando a ação concêntrica do movimento, né? Então, é interessante a gente ver que a gente pode utilizar esse ciclo alongamento e encurtamento, né? Quer ver? Façam só um teste. Se você for fazer o treinamento lá com o supino, coloque o peso que você vai fazer 10 repetições. Aí você, em vez de começar com o peso em cima, comece com o peso embaixo, né? Aí você já vai perder um ciclo de alongamento e encurtamento e veja se você consegue fazer as 10 repetições começando de baixo, né? Façam um teste para ver e depois vocês digam aqui nos comentários ou na aula vocês comentem comigo para ver se vocês conseguiram ou não fazer as 10 repetições, tá certo? Explicando um pouco mais aqui o ciclo alongamento e encurtamento, pessoal, eu posso utilizar o ciclo alongamento e encurtamento para 3 formas. Primeiro, conservação de energia, né? A energia ela vai do corpo para o tendão e para o corpo, né? Então isso aqui é muito usado durante a corrida. Então o corpo vem, aplica uma carga, o tendão gera esse potencial e ele é redistribuído. A corrida, a gente utiliza muito isso, né? Na amplificação, né? E aí na amplificação que eu tenho a amplificação partindo de uma ação excêntrica, né? Partindo da ação excêntrica também, todos aqui partem de uma ação excêntrica, mas eu estou partindo de uma queda, e essa queda eu faço um alongamento e aproveito esse coeficiente elástico para amplificar isso, né? A altura. Isso pode ser o ciclo de alongamento e encurtamento de curta duração ou de longa duração. Então eu tenho sempre a produção de potência, né? É o segundo viés. E o terceiro viés é exatamente a atenuação, né? Eu caio de um ponto mais alto e atenuo essa queda. Então eu tento dissipar essa sobrecarga no tendão. Então são as 3 formas que eu tenho de aplicação do ciclo alongamento e encurtamento. Ok? Para a gente finalizar essa questão sobre os músculos, né? A gente vai falar sobre os papéis musculares, né? As definições que vocês já sabem, mas vamos aprofundar nas definições. São os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas ou fixador ou estabilizador, né? Então, o músculo agonista é o que está se contraindo e é considerado o principal músculo produzindo movimento articular ou mantendo uma postura. É aquele músculo que trabalha naquela postura, tá? Para aquela articulação. Produz uma contração excêntrica ou concêntrica, ou isométrica, né? O sinergista
ele é considerado quando ele também atua na articulação, mas ele é um secundário. Ele também é responsável pelo movimento, né? É possível que exista mais de um sinergista? Sim, é possível que exista mais de um sinergista, né? No ombro, pelo menos, a gente vai ver mais à frente que os músculos que movem o húmero, quase todos eles têm sinergistas, né? A gente tem uma redundância de vários músculos fazendo o movimento. Por exemplo, o reto femoral, com o vasto medial, o vasto lateral e o vasto intermédio, são músculos que são agonistas da extensão do joelho, mas eles são sinergistas entre si, né? Os estabilizadores, o nome já explica, né? São músculos que estabilizam o movimento ou estabilizam uma articulação para que o agonista movimente ela, né? Normalmente, por exemplo, esses estabilizadores eles atuam também em outras articulações próximas. Eu preciso de, por exemplo, uma estabilização do ombro para que eu faça a rosca direta lá no cotovelo, né? Então, esses músculos basicamente realizam esses movimentos. Vamos ter músculos que são antagonistas para aquele movimento e que, dependendo da alteração da posição do movimento, eles passam a ser estabilizadores, né? Então, o movimento é tão complexo que se a gente ficar só na questão de agonista e antagonista, a gente começa a perceber furos sobre esse tipo de nomenclatura, né? Mas nas nossas aulas presenciais, a gente vai debater um pouco mais sobre essas questões, dando alguns exemplos para vocês, tá? Aqui é só a questão mais expositiva para que vocês estudem e se preparem na disciplina. Então, a dica que eu dou a vocês é escolher um movimento, tá? Vocês escolham um movimento e tentem definir por articulação quais são os músculos agonistas, quais são os antagonistas, quais são os sinergistas e quais seriam os estabilizadores. Pessoal, isso vocês vão fazer de cabeça o resto da vida profissional de vocês. Quer seja na musculação, em algum esporte, vocês vão fazer isso o resto da vida de vocês. Então, esse olhar mais técnico para saber quem está movendo, ele é importantíssimo para a nossa formação e para nossas áreas de atuação, seja qual for a área que vocês escolheram para atuar. Ok? Então a gente encerra aqui a nossa aula sobre os músculos, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre as questões voltadas aos ossos. Ok? Então, um abraço e até a próxima.